Fala pessoal, hoje eu vou mostrar para vocês aí aquela etapa que é hora de dar aquele toque especial aí no acabamento da sua construção. Hora de pisos e revestimentos. É aquela hora que dá aquela dúvida, né? Aquela dúvida boa. Então a dica do Tartarugo hoje vai para pisos e revestimento. Um abraço. Os revestimentos podem ser de piso e de parede e hoje o mercado disponibiliza uma série de opções, com materiais diferenciados, tratamentos versáteis e tecnologias distintas. Justamente por isso, entender quais são os principais tipos de revestimento é de suma importância. Afinal, somente assim você conseguirá fazer uma escolha melhor, considerando não apenas a beleza ou a estética, mas também a funcionalidade, os tratamentos e a durabilidade de cada um dos tipos de revestimento. Neste vídeo iremos apresentar os tipos de pisos e revestimentos mais utilizados na construção civil para que ajude você a escolher o que se identifica com o seu projeto na obra. Acompanhe conosco. A palavra revestimento é usada para designar os acabamentos de piso e de parede como azulejos, porcelanatos, cerâmicas, pisos cimentícios, pastilhas, pedras e outros. Ou seja, são todos aqueles materiais que revestem a alvenaria, a camada externa das estruturas de paredes ou de pisos. A escolha é capaz de impactar diretamente no resultado estético do ambiente e também na funcionalidade. Afinal, hoje existe uma série de tipos de revestimento que variam nos materiais e também nos tratamentos e tecnologias. Para escolher o mais adequado, é importante pensar em quem usará o ambiente, a função do cômodo, o nível de exposição solar e se o revestimento será aplicado dentro ou fora da residência. Porém, fique atento, porque dependendo do revestimento usado será preciso contratar mão de obra especializada, garantindo que o resultado estará de acordo com a sua expectativa. É importante saber quais os revestimentos adequados para cada ambiente da casa para proporcionar maior durabilidade a eles. Como dissemos, atualmente, existe uma variedade bem grande de tipos de revestimento, e cada um deles pode ser mais ou menos indicado, dependendo do seu ambiente, exigências e usos. Confira os mais comuns. Um dos tipos de revestimento mais comum no Brasil é o cerâmico. Ele pode ser encontrado em versões de piso e de parede, azulejos. Antigamente, sua produção era feita de maneira artesanal. Hoje o processo é industrializado, para uso em larga escala. A principal característica do revestimento cerâmico é a sua facilidade de limpeza e de manutenção, além da versatilidade de uso, já que existem versões para áreas internas e externas. Para saber qual é mais ou menos indicado, a dica é conferir o índice de resistência à abrasão que determina se a cerâmica escolhida é recomendada para piso interno, externo ou apenas para uso em paredes. Atualmente é possível encontrar uma infinidade de modelos, com ares mais reto, imitando outras texturas e versões com formatos diferenciados. Para os azulejos, os tamanhos mais comuns são 15 por 15, 30 por 30, 35 por 35, 30 por 60, 40 por 90, 45 por 45 e 50 por 50. Os acabamentos também são variáveis, com opções tais como as acetinadas, é um azulejo esmaltado, mas com o brilho menos intenso, brilhantes, azulejo esmaltado e de alto brilho, estampados, esmaltado com diferentes estampas e desenhos. O porcelanato é um tipo de revestimento que lembra bastante a cerâmica, porém conta com um processo produtivo mais tecnológico e moderno, criando um material mais resistente e homogêneo. Para sua produção é usada uma mistura de porcelana com diversos minerais que é queimada em uma alta temperatura, proporcionando maior resistência e menos porosidade, absorvendo menos água, além de maior durabilidade ao revestimento. Por isso, o porcelanato pode ser usado tanto em áreas residenciais como comerciais e de alto tráfego, por exemplo shoppings e aeroportos. Outro diferencial é a sua facilidade de limpeza, assim como as cerâmicas, também existem versões de piso e de parede.
Atualmente, a indústria conta com uma série de opções de porcelanatos, de tamanhos diferentes, inclusive versões em grandes formatos, cores, estampas e até recriando texturas, como os que imitam madeira, pedras e outros materiais. Além disso, os grandes formatos são a tendência nos projetos mais atuais. Em relação a isso, o porcelanato é um dos tipos de revestimentos que possui o formato mais diferenciado. Assim como a cerâmica, também existem diferentes tipos de acabamento. Acetinado conta com a finalização fosca, é mais resistente a arranhões e manchas e menos escorregadio, porém, não é indicado para áreas externas. Polido possui acabamento brilhante, é fácil de limpar e absorve pouca água, mas é bastante escorregadio, também não é indicado para áreas externas. Natural ideal para quem deseja um acabamento rústico, ele não recebe polimento e pode ser usado em áreas internas e externas. Externo, ideal para áreas externas, conta com superfície rugosa e pouco escorregadia. As bordas também podem ter diferenças, com versões retificadas ou bold, o que interfere na espessura do rejunte. Na versão bold, as bordas são levemente arredondadas, sendo indicado deixar em torno de 3 mm entre as peças. E na retificada as bordas são retas, o que confere um acabamento mais clean e um assentamento mais uniforme. O piso vinílico é um revestimento feito com PVC que pode ser comercializado em formato de placas, mantas ou réguas. Como é um material sintético, possui um preço bastante atrativo. A aplicação é muito rápida e precisa ser feito sobre contrapiso nivelado. Outra vantagem é a facilidade de limpeza, que deve ser feita com pano úmido. Deve ser aplicado em áreas secas, longe da água. As pastilhas são revestimentos exclusivos de parede e são materiais cerâmicos, porém são menores que os azulejos. É possível encontrá-las em várias cores, tipos, acabamentos e materiais. As pastilhas costumam ter uma durabilidade mais elevada e podem ser usadas em locais úmidos, cozinha, banheiro e lavanderia, e áreas externas, como as fachadas. Além das tradicionais cerâmicas, também existem versões em vidro e em porcelana, e outras mais exóticas como em madeira, inox, pedra e até casca de coco. Embora os modelos quadrados sejam os mais usuais, existem formatos alternativos, como hexágonos e retângulos. Outra característica é que as pastilhas exigem uma área de rejunte maior, o que pode dificultar um pouco a limpeza. Então, se você está em busca de praticidade e rapidez na manutenção do dia a dia, talvez essa não seja a melhor opção. As pedras naturais são revestimentos que podem ser usados em pisos e paredes, além das bancadas. Como elas são extraídas da natureza, é impossível controlar sua aparência. Assim, as peças serão sempre distintas entre si. Para escolher a pedra certa, é essencial pensar onde ela será usada e também conhecer suas características básicas. Veja algumas das pedras mais usadas. Granito oferece uma ótima relação de custo-benefício. Ele pode ser polido, levigado, apicoado e flameado. É bastante resistente e pode ser usado em áreas internas e externas, nas paredes, pisos e bancadas. Mármore. Existe uma infinidade de tipos de mármores que variam na tonalidade e na região de extração. Essa é uma pedra durável e resistente a impactos, mas bastante porosa. Ou seja, ela absorve com facilidade água e gorduras, por isso é mais indicada para áreas internas em pisos, paredes e bancadas. Ardósia, excelente para criar uma decoração sóbria e sofisticada. Ela se apresenta em 3 cores, verde, cinza e preto. Como é escorregadia, costuma ser usada mais em paredes, embora também haja uso em pisos. Para reduzir a porosidade, a dica é selar a ardósia com resina. Quartzito, pedra antiderrapante, sendo excelente para áreas externas, como bordas de piscina e em pátios. Também absorve água sem perder a boa aparência e não propaga calor. Pode ser usado em mosaicos na parede e como revestimento de muros.
O ladrilho hidráulico é um tipo de revestimento bastante antigo, mas que, de uns anos para cá, tem ganhado destaque na decoração. A sua principal característica são os desenhos e ornamentos que o tornam o revestimento de parede ideal para quem deseja um ar mais retro. O ladrilho hidráulico costuma ser mais usado em cozinhas, próximo às bancadas, mas também podem aparecer em varandas e banheiros, e em alguns projetos mais ousados, eles podem ser aplicados no chão. A principal diferença desse tipo de revestimento está na sua produção, que é artesanal e, portanto, mais lenta do que as demais versões industriais. É por isso que também tem um custo mais elevado. O papel de parede é uma opção de revestimento prática, com custo acessível e de fácil aplicação. Ainda falando sobre os revestimentos de parede, temos o papel de parede, uma opção mais prática e com custo mais acessível. Além disso, ele é mais fácil de ser instalado, faz menos sujeira e não necessita de tantos cuidados na aplicação. Com a massa texturizada, é possível criar diversos desenhos nas paredes da sua casa. O material dispensa o reboco e a tinta, ele pode ser aplicado com um rolo, com um compressor ou desempenadeira. Para um resultado bonito, contudo, é importante contratar um profissional especializado. O painel 3D é um tipo de revestimento de parede que está em alta. Além de beleza, ele é fácil de aplicar e pode ser vendido em placas, com a colocação feita por meio de encaixe ou de adesivos. Os painéis são indicados para áreas internas, especialmente nos locais onde se deseja criar um efeito decorativo ou um destaque. Os revestimentos de madeira e laminados são os tipos de revestimento mais procurado, tanto na sua forma natural, como em materiais que imitam a textura. Para pisos, as melhores madeiras são ipê, cumaru, garapa, jatobá e muiracatiara. As formas mais comuns de aplicação são: piso laminado. Possui fácil aplicação e bom custo-benefício por ser produzido com madeira aglomerada. O piso vem em peças prontas que são colocadas sobre uma manta de polietileno e não necessita de verniz. Porém, o laminado não pode entrar em contato com água ou sol intenso. Taco. Pequenos pedaços de madeira dispostos sobre o contrapiso, compondo desenhos geométricos diferentes. Foi muito usado no Brasil entre as décadas de 1950 e 1960. Possui uma estética muito bonita, porém a instalação é trabalhosa, com lixamento e aplicação de verniz. Assoalho ou tábua corrida tem o custo mais alto que o laminado porque é feito com madeira natural. A instalação exige um contrapiso nivelado e, depois de colocado, será preciso lixar e envernizar. Madeira de demolição é ideal para quem deseja um estilo mais rústico. É um revestimento resistente e, se tratado de maneira correta, poderá durar anos. O piso vinílico é um revestimento feito com PVC que pode ser comercializado em formato de placas, mantas ou réguas. Como é um material sintético, possui um preço bastante atrativo. A aplicação é muito rápida e precisa ser feito sobre contrapiso nivelado. Outra vantagem é a facilidade de limpeza, que deve ser feita com pano úmido. Deve ser aplicado em áreas secas, longe da água. É chamado de piso monolítico todo aquele que não possui emendas, sendo, portanto, um material único. Atualmente, esse tipo de revestimento está em alta, contando com vários benefícios, como facilidade de limpeza, rapidez na aplicação, resistência mecânica e ótimo acabamento estético. Como não apresentam juntas, esses pisos não grudam sujeira, já que não têm rejuntes, e por isso são amplamente usados em hospitais, clínicas, indústrias e laboratórios. Veja alguns tipos de pisos monolíticos. Cimento queimado, piso com base de argamassa feito na obra por meio da mistura de cimento, areia e água. A mistura é assentada sobre o contrapiso e recebe uma camada de pó enquanto ainda está úmida. Seu charme vem do efeito manchado, das pequenas trincas e do seu caráter rústico. Granilite é semelhante à composição do cimento queimado, porém com maior resistência graças à presença dos grânulos de minerais, granito, mármore, quartzo e calcário. Quando bem preparado,
dura até 40 anos. O granilite pode ser usado em piso ou parede e pode ser polido ou full G, com relevo dos pedriscos. Resinas epóxi e poliuretano. O piso resinado é feito por meio da aplicação de um material líquido sobre o contrapiso. A resina epóxi se nivela automaticamente a superfície e o poliuretano precisa do nivelamento do contrapiso. Além disso, a epóxi é mais resistente a produtos abrasivos, sendo indicada para áreas internas, e o poliuretano é mais resistente a riscos, choques e dilatações, sendo apropriado para áreas externas. Como você viu, cada tipo de revestimento exige um cuidado específico na instalação, por isso a recomendação é sempre buscar uma mão de obra especializada, garantindo que o resultado será o esperado. De qualquer forma, pode ser que você tenha de realizar alguns ajustes na parede ou no piso antes de instalar os revestimentos, como o nivelamento do contrapiso ou o chapisco, emboço ou gesso liso das paredes, retirando as imperfeições e irregularidades. Entender como cada um dos tipos de revestimento é assentado também é importante na hora de planejar a compra dos materiais. Em alguns casos, você terá de comprar argamassa, sendo algumas específicas, como é o caso das pastilhas, ou contratar equipes especializadas, como no caso das madeiras. O mesmo cuidado deve ser tomado com a manutenção. Alguns tipos de revestimento não podem receber água ou produtos abrasivos, sendo necessário realizar a limpeza apenas com um pano úmido, enquanto outros são mais fáceis de manter, como cerâmicos e porcelanatos. Agora ficou mais fácil entender os diferentes tipos de revestimento e escolher o mais indicado para a sua casa, e se caso ainda tenha ficado alguma dúvida sobre os tipos de pisos e revestimentos utilizar em sua obra, entre em contato conosco através do nosso Instagram AndersonFranco010. Será um prazer atendê-lo. Se você gostou desse vídeo, se inscreva no canal e deixe seu like, sua opinião ou comentário. Até a próxima!